Salve galera do YouTube, aqui é o professor Kleber gravando para o canal CDF Info. Hoje vamos trabalhar aí, continuando aí nosso curso de Excel, nas funções de data e hora que muitos têm dúvida aí. Lembrando que é a nossa quinta aula e a partir da sexta aula próxima, no decorrer da sexta aula, eu já vou estar deixando alguns exercícios para que vocês possam estar praticando. Ok? Então vamos lá. Então aqui eu tentei dei um zoom, né, para ampliar aqui nossa planilha. Já deixei aqui um arquivo pré-pronto para trabalharmos, conhecermos as funções aí de data e hora, que no nosso dia a dia é muito usado. Primeiro aqui, ó, para saber a data atual, preciso da data atual, o dia, descobrir o mês e o ano. É muito simples, para saber a data atual é só digitar uma funçãozinha chamada hoje, então igual hoje, abre e fecha o parênteses. Lembrando que se eu fosse aqui no FX, eu também teria as mesmas funções, ok? Aí eu vou dar Enter e vai mostrar, né? Dia 5/9/2016. Ok? Bem simples. Lembrando que se eu quisesse, eu poderia também usar aqui o inserir função para facilitar, ok? Agora eu preciso saber o dia atual. Então existe a função dia. Vocês estão vendo que é bem simples, ó. Tá vendo aí? Já mostra a função embaixo. Quando eu clicar, ó, fechar aqui o parênteses, vou dar o Enter e já me dá o dia, dia 5, ok? A função mês, vou digitar aqui, ó, igual mês, só lembrar aqui do acento, né, o circunflexo. A função sempre, ó, já vai aparecer aqui embaixo. Eu dou um duplo clique, ok? Fecho lá o parênteses e dou Enter. Mês 9, certo? E para o ano a mesma coisa, igual. Nossa, vocês devem estar falando, nossa, que fácil, mas é fácil trabalhar com data e hora. Igual ano, para descobrir o ano. Ok? Isso. Então aqui, ó, então descobrimos aqui, ó, a data atual, o dia, o mês e o ano, ok? Agora veja, eu preciso também aqui, ó, eu tenho uma data, né, que simulei aqui umas datas, ok? Deixa eu pôr essa aqui que ainda não chegou. Isto. Simulei umas datas, eu preciso descobrir aqui o dia, mês e o ano, só para praticar novamente. Então vocês já sabem que para o dia seria igual, né? A função dia. Ok, ela já vai aparecer aqui, ó. Eu dou um duplo clique, fecho parênteses e dou Enter. Ok? Então, ó, igual dia. Agora veja, por que que deu isso daqui, ó? Quando der esse formato, eu vou lá na formatação, né? Ok? Vou com calma aqui na setinha. E vou olhar ali por que que deu ali aquela data. Se eu quero só o dia, por que que não mostrou só o dia, ok? Vou deixar lá o geral. E ele vai mostrar aqui para mim, ó. Aí é só usar a alça de preenchimento, ok? Então lembra, muito cuidado com a formatação. Se eu quero só um item, eu vou ter que trabalhar sempre em cima da formatação, ok? A mesma coisa com o mês, ó. Igual mês. Perdão, né? Igual. Quando eu digitar aqui, ó, o mês, vou lá buscar, vou fechar e vou dar Enter. Mês 1, mês 2, mês 7. Lembrando que eu estou usando aqui a alça de quê? Lembra? Vocês viram na aula anterior, a alça de preenchimento. E por último, né, a função ano. Ok? Com calma aqui, ó, vou clicar. Com bastante calma, sem pressa. E aqui, ó, vou usar a alça de preenchimento. Ok? Vou selecionar aqui, porque tirou aqui o contorno da borda. Isso. Ok? Então agora aqui, ó, viu? Calculamos então.
Aprendemos a calcular a data atual, né? O dia, o mês e o ano. Dei aqui um exemplo de exercício. Agora aqui eu quero saber quantos dias tem entre duas datas diferentes. Aí nós temos a função igual dias 360. Ok? Lembra que quando nós começamos a digitar, a função já aparece. Olha o exemplo, a data inicial, ponto e vírgula, a data final. A minha data inicial, ponto e vírgula, a minha data final. Aí é só eu fechar o parênteses e dar Enter. Então aqui, a diferença aqui do 1 de 2016 até 25/6 de 2016 são 174 dias. Ok? Muito importante essa função. Certo? Agora aqui, outra coisa que é muito importante aqui, a maioria das pessoas confunde, né, o início da nossa semana. Quando chega lá no domingo, ela fala bom final de semana. Domingo. Quando chega na sexta, fala lá bom final de semana, né? Domingo é onde se inicia a nossa semana. Então nós vamos aprender aqui a calcular o dia da semana. Então igual, né? Dia, ponto da, ponto semana, Tá vendo? Quando ele já aparece pra gente, para facilitar. Eu dou um duplo clique. Clico, só que aqui, ponto e vírgula, eu tenho que informar, está vendo aqui, quando começa a nossa semana. Nossa semana começa no domingo. Domingo é o número 1. Então eu sou obrigado a colocar o número 1. Aí eu fecho o parênteses e dou Enter. Então caiu aí no dia 6. Se domingo é 1, segunda 2, terça 3, quarta 4, quinta 5. E seria então equivalente a sexta-feira aí o dia 6, ok? Só para facilitar aí. Então nós temos aqui, 1 no domingo. Então nós temos sexta, sábado, domingo, aí segunda, terça, quarta e quinta, por coincidência aí, ok? Então aqui ficou aí nossa videoaula aí de data e hora, ok? Espero que vocês tenham entendido aí com facilidade. Lembrando que a partir da sexta aula eu vou estar aí deixando no canal os exercícios. Ok? Agora aqui, com calma também, vamos trabalhar outra funçãozinha bem simples. Ok? Que é a função chamada soma-C. Ok? Isto. Vou aprender a soma-C. Simulei aqui, uma região, né? Simulei aqui a região, os vendedores e a quantidade vendida, ok? O que eu preciso aqui? Qual o exemplo? Eu preciso achar aqui, a somatória por região. Nós já aprendemos a somar através da função soma e através da função autossoma. Só que aqui o soma-C, ele soma em cima de um critério. Quais são os critérios aqui, Eu quero a somatória por região. Região norte, região nordeste e região sudeste. Então aqui na fórmula eu ponho igual, soma-C, e abro parênteses. Lembre, ele já mostra para mim, ele pergunta o intervalo, ou seja, o intervalo da procura. Aí, ponto e vírgula. Quem eu estou procurando? Qual é meu critério? Estão vendo aqui a palavrinha critério? Meu critério é a região norte, o primeiro. Então eu clico aqui no norte. Aí, ponto e vírgula. E aonde está o meu intervalo da soma? Meu intervalo da soma está aqui, do D6 até o D14. Então eu clico no D6 e desço até o D14. Ok? Aí fecho o parênteses. Só que eu não vou dar Enter porque eu também tenho que achar o Nordeste e o Sudeste. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma referência tanto para a coluna da região quanto para a coluna da quantidade. Lembra, nós já aprendemos isso. Como que eu crio uma referência? Aperto F4, ele já coloca um cifrão na frente e atrás da letra. Tanto do intervalo, quanto do intervalo da soma. Só não mexi aqui, na região. Por quê? Quando eu for usar a alça de preenchimento, as regiões são diferentes. Então, eles vão calcular só mudando aqui, a posição. O norte vai ser F10, depois o nordeste F11 e o sudeste F12. Vou dar o Enter, ele me mostrou aqui, a somatória, só da região norte.
Aí eu vou clicar lá, usar a alça de preenchimento. Aí lembra, ó, vou entrar aqui, ó, clicar na fórmula, vou dar um F2, ele mostra lá o F11, como eu falei. E vou novamente no próximo, ó, dar um F2 e ele mostra lá F12, mudando só a região. Por quê? Porque eu congelei aqui, ó, o painel da região, que é o mesmo para todas, e a quantidade aqui também, que é o mesmo. Então eu congelei, porque o que só que está alterando? Só altera aqui as regiões, ok? Então nós vimos aí funções de data e hora, ok? E vimos também aí uma revisão aí, com calma aí, trabalhando já com a palavrinha C, só que usando aí a função soma C, visto que nós já tínhamos aprendido soma e o autossoma, faltava o soma C. Então, o professor Kleber gravando aí para o CDF Info, não se esqueçam de inscrever no canal, ok? Para que vocês possam estar acompanhando aí esse curso de Excel passo a passo, ok? Então, deem um like lá, aguardo vocês, qualquer coisa é só deixar lá na mensagem, ok?